E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao canal Márcio Rodrigues Concurseiro. Hoje a gente vai se aprofundar em uma lei que tem dado o que falar entre os servidores públicos de São Paulo. A Lei Complementar aqui na Resolução 17 de 2024. Pois é, essa lei tem causado bastante discussão, principalmente entre nós, professores, mexe diretamente com a gente, principalmente quando o assunto é o adicional de qualificação, o famoso AQ, e também introduz um novo benefício, auxílio inclusão. Para entendermos tudo direitinho, a gente convidou o especialista no assunto, a professora Carmen. Carmen, vamos desvendar essa lei. Temos aqui o Diário Oficial com publicação completa e também um podcast bem interessante que analisa os impactos. Vamos lá. A Lei Complementar 1417, na verdade, altera a Lei Complementar 1402 de 2024, que já falava sobre o quê? O que mais chama atenção é essa retroatividade a 20 de junho de 2024. Ou seja, o que a lei define vale para junho do ano passado para cá, mesmo que a publicação tenha sido só em dezembro. Retroativo a junho. Que reviravolta. E me explica uma coisa. O que mudou no AQ com essa nova lei? Bom, o adicional de qualificação, como muitos já sabem, é um benefício para o servidor que tem uma qualificação maior do que é exigida para o cargo. Por exemplo, um professor com doutorado, mas o cargo exige só mestrado. A grande mudança é que agora o AQ não vai ser mais concedido se a qualificação for requisito para o cargo atual ou para um eventual cargo em comissão. Então, se eu, professor, tenho mestrado e recebo AQ por isso, mas me candidato a um cargo de diretor que exige mestrado, eu perco o direito ao AQ. Exatamente. É como se a qualificação, antes um plus, agora virasse requisito básico. E essa restrição não existia na Lei Complementar 1144 de 2011, que era que regulamentava o AQ antes. Mas e quem se dedicou a investir em qualificação, isso não é um pouco injusto? Sem dúvida, essa mudança tem gerado muito debate. É bem provável que muitos servidores questionem na justiça. Afinal, a gente se prepara, investe tempo e dinheiro em algo que, de repente, pode não valer mais. Essa retroatividade e as novas regras do AQ parecem um prato cheio para controvérsias. Falando em novidades, vamos para o outro lado. O auxílio inclusão. Carmen, explica para o pessoal o que é esse novo benefício. Esse auxílio é uma das novidades da Lei Complementar 1417 e ele é para os servidores, tanto ativos quanto inativos, que tenham dependentes com deficiência. Auxílio para dependentes com deficiência. Que iniciativa interessante, como ele funciona. Ele é incorporado ao salário. Calma, vamos por parte. O auxílio inclusão é indenizatório. O servidor precisa comprovar as despesas para receber. Ele não entra na base de cálculo para aposentadoria, nem tem imposto de renda ou contribuição previdenciária. Funciona como reembolso pelas despesas com um dependente com deficiência, certo? Isso mesmo. A ideia é ajudar o servidor a custear despesas com educação, inclusão social, cultura e saúde. Por exemplo, se o filho de um servidor precisa de acompanhamento especial na escola, esse auxílio pode ajudar. Parece bem abrangente, já está valendo. Já dá para solicitar. Ainda não. Apesar da lei já estar em vigor, a regulamentação do auxílio inclusão vai ser feita depois, provavelmente no primeiro semestre de 2025. Aí sim, saberemos os detalhes, como solicitar os documentos, os prazos. Regulamentação em 2025. A novela da Lei Complementar 417 ainda vai render muitos capítulos, mas fiquem tranquilos, porque vamos acompanhar tudo de perto aqui no canal e manter vocês informados. Exatamente. E na próxima parte do nosso Deep Dive, vamos analisar essa questão da retroatividade e os possíveis impactos para quem recebeu aqui entre junho e dezembro do ano passado. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho na Lei Complementar 1417. Isso aí. Na primeira parte, a gente desvendou as principais mudanças, como as novas regras do AQ e a criação do auxílio inclusão. E vimos também que a lei já está valendo, mas com efeitos retroativos a junho de 2024. Exatamente. E é sobre essa retroatividade que vamos falar agora. Afinal, o que isso significa na prática para o servidor? Pois é, essa é a grande dúvida de muita gente. A lei diz: retroagindo seus efeitos a 20 de junho de 2024. Parece grego. Deixa eu tentar explicar melhor. Imagina que você, professor, recebeu o adicional de qualificação por ter mestrado entre junho e dezembro do ano passado. Certo, recebendo meu dinheirinho extra. Aí, com a nova lei, você descobre que seu cargo atual exige mestrado. Ou seja, você não tem mais direito ao AQ. E agora? Devolvo o dinheiro. É complicado, né? Me explica melhor, como essa retroatividade impacta quem recebeu aqui nesse período? Aí que tá o problema. A lei não esclarece como vai funcionar. Imagina a confusão que isso pode causar. A pessoa recebeu de boa fé, com base na lei da época, e agora pode ter que devolver. Seria uma grande injustiça, né? Ninguém tem bola de cristal para prever mudanças na lei, ainda mais com efeito retroativo. Pois é. E o pior é que essa retroatividade pode ser questionada judicialmente. Afinal, o servidor recebeu o benefício de boa-fé com base na lei da época. Abre um precedente perigoso, né? Imagina a confusão. Uma avalanche de processos, servidores preocupados, sem saber se vão ter que devolver o dinheiro.
Que dor de cabeça. É bem provável que isso aconteça. A gente precisa acompanhar de perto como o governo vai lidar com essa questão. Enquanto isso, o que a gente, servidor, pode fazer? Se você recebeu o EQ entre junho e dezembro de 2024, fica atento. Veja se com as novas regras você ainda tem direito. Se tiver dúvidas, procure um advogado especialista em direito administrativo. Não deveria melhor que remediar, né? Mas, mudando um pouco o foco, a gente falou bastante do AQ e o auxílio inclusão. Como ele funciona na prática? O auxílio inclusão, como já explicamos, é destinado a servidores com dependentes com deficiência. E diferente do AQ, ele não está sujeito à retroatividade. Ou seja, ele vale a partir de 27 de dezembro de 2024, data da publicação. Entendi. Então, quem tem direito já pode se preparar para solicitar. Ainda não. A lei diz que a regulamentação do auxílio inclusão será feita depois, provavelmente no primeiro semestre de 2025. Ou seja, ainda tem burocracia pela frente. Sim, a gente precisa aguardar a publicação dessa regulamentação para saber como vai funcionar a solicitação, quais documentos serão necessários, os prazos. Enquanto isso, o que já sabemos sobre o auxílio, você pode relembrar os pontos principais. Claro, o auxílio inclusão é indenizatório, ou seja, o servidor precisa comprovar as despesas para receber. Ele não é incorporado ao salário e não incide imposto de renda ou contribuição previdenciária. Quais despesas podem ser custeadas com o auxílio? A lei fala em suplementação educacional, social, cultural e de saúde do dependente com deficiência. Então, a gente pode pensar em despesas com escola especializada, terapias, medicamentos, equipamentos de acessibilidade, atividades culturais, esportivas, entre outros. Parece bem abrangente. Tomara que a regulamentação não restrinja muito o acesso. É verdade. A gente sabe que muitas vezes a burocracia acaba dificultando o acesso aos direitos. Mas vamos torcer para que, nesse caso, o governo seja ágil e eficiente na regulamentação do auxílio inclusão. E falando em agilidade, será que essa lei vai impactar as publicações recentes da SEDUC? É bem possível. Lembra que a gente comentou sobre a Lei Complementar 1374 de 2022, a Resolução 111 de 2024 e a Resolução 07 de 2025? Sim, lembro. A Lei Complementar 1364 fala dos benefícios e adicionais dos servidores da educação, a Resolução 111 define a estrutura dos cargos e a Resolução 07 trata das ações de inclusão. Pois bem, com essa nova Lei Complementar 1417, é bem provável que a gente veja mudanças em relação a esses documentos, principalmente no que diz respeito ao AQ e ao auxílio inclusão. Será que vem bomba por aí? A gente precisa ficar de olho. As novas regras do AQ, por exemplo, podem impactar diretamente os professores e servidores da educação. A SEDUC pode ter que rever seus critérios para a concessão do benefício. E o auxílio inclusão? Como ele pode ser incorporado às ações de inclusão da SEDUC? Acho que essa é uma ótima oportunidade para a SEDUC ampliar suas políticas de inclusão. O auxílio pode ser um complemento importante para garantir que os dependentes com deficiência dos servidores da educação tenham acesso a todos os recursos necessários para o desenvolvimento. Seria ótimo se a SEDUC aproveitasse essa oportunidade para criar um programa completo de apoio aos servidores com dependentes com deficiência. Imagina, além do auxílio financeiro, oferecer orientação jurídica, suporte psicológico, oficinas de capacitação. Uma rede de apoio completa. Seria um grande avanço. A inclusão precisa ir além da lei, né? É preciso criar uma cultura de acolhimento e respeito à diversidade dentro da SEDUC e em todas as esferas da sociedade. Com certeza. A inclusão não pode ser só um discurso bonito. Precisa transformar em ações que façam a diferença. E para a gente entender melhor como essa lei complementar 1417 conversa com as publicações da SEDUC, vamos mergulhar fundo nessa análise, na terceira parte do nosso Deep Dive. Isso aí. E preparem-se, porque a conversa promete ser longa e cheia de nuances. Até a próxima. Olá, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho profundo na Lei Complementar FI 417. Hoje o cafezinho vai ser sem sal. É verdade. A gente vai precisar de bastante energia para analisar a relação da Lei Complementar FI 417 com as publicações da SEDUC. Isso mesmo. A Secretaria da Educação aqui de São Paulo tem publicado bastante coisa ultimamente. Lembrando que estamos falando da Lei Complementar 1374 de 2022, da Resolução 111 de 2024 e da Resolução 07 de 2025, né? Exatamente. A Lei Complementar 1374, para quem não lembra, fala sobre os benefícios e adicionais dos servidores da educação. A Resolução 111 define a estrutura dos cargos e a Resolução 07 trata das ações de inclusão. E é aí que a conversa fica interessante. Me explica melhor como essa nova lei se conecta com essas publicações. Olha, a conversa é longa e complexa. Vamos começar pelo adicional de qualificação. Com as novas regras, a SEDUC pode ter que reavaliar os critérios para conceder o que aos professores e servidores. Imagina o impacto disso. É, realmente. E na prática, como isso pode acontecer? Digamos que um professor do ensino fundamental tem mestrado e recebe o AQ por isso. Com a nova lei, se o cargo dele passar a exigir mestrado, ele perde o direito ao benefício. É como se o mestrado, antes um diferencial, agora fosse só o requisito mínimo. Nossa,
Então a SEDUC vai ter que analisar cada cargo para ver se a qualificação do aqui ainda é um diferencial. Vai ser um trabalhão. Com certeza. E essa análise pode ter consequências em toda a estrutura de cargos e salários da educação. A SEDUC vai ter que se adaptar e, quem sabe, até criar novos incentivos para a qualificação dos servidores. Afinal, a gente não pode ficar parado no tempo. Seria bom se a SEDUC aproveitasse a oportunidade para repensar a carreira dos professores, criar novas formas de reconhecer e recompensar a qualificação, o aperfeiçoamento profissional. Concordo. A educação está sempre mudando e a gente, como professor, precisa se atualizar para acompanhar. E essa atualização tem que ser valorizada. Exato. Quem ganha com a qualificação dos professores é a educação. Mas e o auxílio inclusão? Como ele entra nessa história? O auxílio inclusão abre várias possibilidades para a SEDUC melhorar as políticas de inclusão. Lembra da Resolução 07 de 2025 sobre as ações de inclusão? Sim, mas a gente sabe que, na prática, inclusão exige muito mais do que boas intenções. Precisa de recursos, de estrutura, de apoio. Exato. E é aí que o auxílio inclusão pode fazer a diferença. Ele pode garantir que os dependentes com deficiência dos servidores da educação tenham acesso a todos os recursos que eles precisam. Que bom! Me dá uns exemplos de como esse auxílio pode ser usado. A SEDUC pode usar o auxílio para financiar programas de acompanhamento pedagógico especializado, terapias, compra de equipamentos de acessibilidade, transporte escolar adaptado, entre outras coisas. Tudo para garantir que a inclusão aconteça de verdade. Seria incrível se a SEDUC criasse um programa completo para os servidores com dependentes com deficiência, né? Uma rede de apoio que oferecesse, além do auxílio financeiro, orientação jurídica, acompanhamento psicológico, oficinas para os pais. Seria um avanço enorme. Sem dúvida. A inclusão precisa ir além da lei. É preciso criar uma cultura de acolhimento e respeito dentro da SEDUC e na sociedade. É verdade. Inclusão é um processo contínuo, que exige esforço de todos. E a Lei Complementar 1017, com a criação do auxílio inclusão, pode ser um passo importante, mas a jornada é longa. Sim, e a gente precisa acompanhar de perto a implementação dessa lei. Cobrar do governo, transparência e agilidade e buscar nossos direitos. A educação é um direito de todos e a gente precisa lutar por ela. E para quem quer se aprofundar no tema, a gente recomenda a leitura da Lei Complementar 1417 e das publicações da SEDUC que a gente mencionou. Fiquem de olho também nas próximas decisões do governo e da SEDUC sobre o auxílio inclusão e os impactos da nova lei na carreira dos servidores. Exatamente. Informação é poder. A gente precisa estar bem informado para defender nossos direitos e a qualidade da educação. E continuem acompanhando o canal Márcio Rodrigues Concurseiro para mais informações sobre esse e outros temas importantes para a educação. A gente se despede por aqui, mas a conversa continua nos comentários. Deixem suas dúvidas, sugestões, a gente quer ouvir vocês. Até a próxima, pessoal.